gente. Sejam bem-vindos, mais uma sexta-feira, semana terminando. Bom dia a todo mundo que eu estou vendo aí. Vamos lá, que nós estamos chegando aí na reta final. Já vou logo me adiantando com vocês aí, pessoal, que eu vou começar hoje, tá? O quarto módulo, tá bom? Então, assim, quando peguem o livro aí, podem abrir, módulo 4, página 358, tá bom? Continente africano, tá bom, galera? Vamos lá, então. Módulo 4, último módulo. Estamos chegando aí no finalzinho, né? Esse bimestre a gente vai ver a África até o final, a gente vai trabalhar, assim, o continente africano, as várias características do continente africano, né? Parte que fala de clima, relevo, vegetação, a parte que vai envolver as características populacionais, econômicas, enfim. Vamos explorar aí o continente africano e todas as suas características, tá bom, pessoal? Então, a gente está aí finalizando, a gente tem que manter o empenho aí, manter a dedicação, porque agora falta pouco, entendeu? A gente está aí nessa situação totalmente atípica, né, fora do normal, mas estamos conseguindo fazer o trabalho, estamos conseguindo aí realizar as nossas atividades e vamos continuar, que a gente tem que aproveitar esses momentos aqui, essas aulas, da melhor maneira possível. Eu acabei de sair lá da turma do nono ano, estava falando para eles. É muito importante que vocês aproveitem essas aulas, que vocês tragam as dúvidas de vocês, que vocês tirem as dúvidas, porque esse é o momento, a gente tem esse momento aqui, eu já falei isso para vocês, mas é bom estar lembrando que às vezes o colega, por estar em casa, estar distante, se a gente estivesse dentro da sala, talvez ficasse, professor, ficaria melhor, mas a gente está na sala também, é uma sala virtual, mas nós estamos aqui, estamos tendo contato, a gente tem que tentar aproveitar e as dúvidas que vocês tiverem, mesmo assim, professor, estou com uma dúvida em determinada coisa que não tem muito a ver com o assunto que o senhor está falando no momento, pode trazer, porque assim, a gente tenta responder na medida do possível, se não conseguir responder, na aula seguinte a gente corre atrás para responder também. Tá bom, galera? Mas a gente tem que Professor, aproveitar esses momentos que eles são muito, muito importantes. Oi, Nicolas, pode falar. você sabe se vai ter aula sábado? Amanhã, no caso? É. Não, acho que amanhã não vai ter não, Nicolas. Até porque se tivesse, vocês já tinham sido avisados, tá? Sábado passado que teve, né? Se eu não me engano, vai ter um agora, no final do mês. Já até me passaram a data que agora é de cabeça. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que eu tenho a data aqui. Só rapidinho. Confirmar para vocês aí. Jogo rápido. Rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão. Não tão rapidão assim. Dia 24 de outubro, meu filho. Então, o próximo, se eu não me engano, vai ser dia 24 de outubro. Então, você já coloque na agendinha de vocês aí, tá? 24 de outubro vocês vão ter uma outra aulinha no sábado, tá bom, Nico? Respondido a pergunta? Sim, valeu. Beleza. Beleza, então, galera. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aí, como eu falei, módulo 4, página 358, tá bom, Professor, você não pessoal? vai fazer a chamada, não? Filho, o que que acontece? Eu faço a minha chamada de acordo com a presença de vocês aí, que eu tenho praticamente todos vocês aqui na minha tela, e depois eu passo aqui para ver o nome. É claro que tem alguns aí que usam alguns codinomes, mas a maioria de vocês aí eu tenho o nome de vocês. Então fiquem tranquilos que todos vocês estão presentes na plataforma, eu estou lançando a presença de vocês de acordo com a entrada de vocês na plataforma. Tá bom, Davi? Pode ficar tranquilo que eu estou colocando assim, eu estou marcando lá a Tá bom, presença de então. vocês. Tá bom, meu filho? Então vamos que vamos, galera. Página 358, aspectos naturais da África. Todo mundo já conseguiu chegar lá? Tá todo mundo lá na página?
Beleza? Pessoal, antes de falar das características físicas, eu vou fazer uma breve apresentação do continente africano para vocês, tá? Claro que a gente vai ver, como eu falei, os detalhes em separado, mas a África é um continente assim, muito importante. É um continente até que deveria se dar mais importância aos estudos sobre o continente, e isso, infelizmente, não acontece. A África, inclusive, né, visto como existe até um termo que se usa aí, que a África é a periferia do mundo, é um termo que ainda é usado nos dias de hoje. Por quê? Porque o continente africano, infelizmente, muitas vezes ele aparece mais para mostrando, né, os seus problemas, que são muitos. Tá? Mas a gente não pode esquecer que o continente africano não é só problema, muito pelo contrário. O continente africano ele é muito rico, ele tem muitas riquezas, e também não podemos esquecer que muitos dos problemas que estão presentes, que existem no continente africano hoje, são problemas que foram gerados por países que hoje têm uma situação muito boa, né? Então, é algo que tem que ser lembrado. Por quê? Porque os problemas que existem na África hoje poderiam ser menores se os países que no passado exploraram esse continente estivessem oferecendo uma ajuda, estivessem tentando fazer com que vários países africanos que realmente possuem muitos problemas conseguissem superá-los com mais facilidade. Então, infelizmente, muitas vezes, quando você liga a TV, vê um noticiário sobre a África, você vê são problemas, e não as características positivas que o continente tem, que é um continente que tem uma ligação muito forte, né, com o nosso país, né? Nós temos uma população, aí, boa parte da população brasileira, ela tem a sua formação com bases daí em raízes de povos africanos que vieram para o nosso país. Claro que, infelizmente, não vieram por conta própria, foram trazidos para cá. A questão da escravidão, do trabalho escravo, que vocês já estudaram, que é uma mancha na nossa história, não só na nossa história, né, mas na história da humanidade, que não foi só aqui no Brasil que nós tivemos o trabalho escravo, mas tem essa ligação, essa ligação aí étnica. Mas, assim, se a gente for buscar a ligação do Brasil com o continente africano, ela é muito mais antiga. Geologicamente, o nosso continente já tem uma ligação aí com a África, no caso. A América do Sul tem uma ligação geológica com a África. Por que eu estou dizendo isso, essa ligação geológica? Por quê? Porque já existem estudos aí bastante avançados que comprovam que a África e a América do Sul, mais precisamente, já foram um continente só. Vocês já estudaram em séries anteriores aquele assunto relacionado aos continentes que eram todos unidos, depois eles foram sendo separados, né, se distanciando uns dos outros aí. E se você observar bem, a costa leste da América do Sul, mais precisamente o Brasil, né, e a costa oeste do continente africano, você vai observar que há quase que um encaixe perfeito ali, que mostra que essas duas áreas já foram unidas no passado. E estudos geológicos também já foram realizados, paleontólogos, cientistas que fizeram escavações e encontraram fósseis de plantas e de animais semelhantes, tanto do lado onde é o Brasil, como em uma parte do território africano, ou seja, as mesmas espécies de plantas e animais que ocorriam nessas áreas. Então, isso aí é mais um indício, é mais uma comprovação que essas áreas eram unidas, as mesmas características, assim, os tipos de rochas semelhantes, os mesmos tipos de minerais. Então, isso mostra que há uma ligação aí, essa ligação entre Brasil e continente africano, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela ultrapassa o período aí de colonização, né? Ela ultrapassa aquele período histórico onde os africanos
foram trazidos aqui para o nosso país. Tá bom, galera? Então, isso é só uma apresentação, tá, geral aí do continente. Como eu falei, a gente vai estar vendo aí devagarinho as suas características. E hoje nós vamos começar pelo relevo e a hidrografia do continente africano, tá? Então, se você está aí na página 358 mesmo, o que nós temos? Nós temos um mapa do continente africano, onde vocês vão observar que existe uma diversidade de relevo no continente africano, sendo que nós vamos ter uma predominância de áreas montanhosas e de planaltos. As planícies, elas vão existir? Sim, vão existir, mas elas vão estar bem próximas ali aos rios, né, que cortam o continente, e também próximas às áreas litorâneas, tá? Próximas ao litoral. Mas vai ser um continente muito marcado aí pela presença de planaltos e áreas montanhosas. Tanto que pelo mapa de relevo e hidrografia, vocês vão ver, tem uma legenda pequenininha, né? Que vamos observar que existem áreas de altitude elevada na África. Você pode ver pela cor marrom ali, nós vamos encontrar locais na África onde nós vamos ter altitudes ultrapassando 3.000 metros, né? Isso aí é bastante significativo. Então, nós temos áreas de montanha também aí no continente africano. E essa variação de relevo vai acabar favorecendo também a ocorrência de paisagens diferentes. Vocês vão ver aqui ao longo do capítulo que você vai encontrar de tudo no continente africano. O continente africano ele é muito extenso também, de norte para sul. Acontece algo bem parecido com o que ocorre no continente americano, que a gente acabou de estudar. A gente viu que na América nós vamos encontrar todos os tipos climáticos que vocês possam imaginar. É claro que aqui na África a gente não vai encontrar todos, mas nós vamos encontrar também uma variedade climática. É claro, devido à localização, haverá um predomínio aqui de climas voltados para temperaturas elevadas, são os climas quentes. Você não vai encontrar no continente africano clima polar, por exemplo, como a gente viu lá no continente americano. Mas você vai ter uma variedade climática, uma variedade de paisagens aqui no continente africano. Tá bom? Então, assim, todo local que tem uma variedade de relevo, que tem áreas que são assim elevadas, planaltos, montanhas, são locais onde existe a probabilidade de você ter a ocorrência de rios importantes. E o continente africano tem vários rios aí que são muito importantes. Aliás, os rios, eles são fundamentais, eles são vitais para esse continente. Por quê? Porque a principal atividade econômica da maior parte da população africana, principalmente as pessoas que vivem no interior do país, nas áreas rurais, é a agricultura, e a agricultura de subsistência, ou seja, a boa parte da população africana depende da agricultura para sobreviver, porque o que ela produz não é nem para vender, né, para ganhar dinheiro, ela produz para se alimentar. Então, você tem os rios fundamentais, até porque em alguns locais do continente africano, os índices pluviométricos vão ser muito baixos, vai chover muito pouco. Então, se você não tiver a presença de rios, se você não tiver os rios, a prática agrícola, ela fica comprometida, não tem como. Se você não tem chuva, se você não tem rio, como que você vai praticar a agricultura? É claro que hoje existem países que conseguem vencer isso usando tecnologia, buscando água de um rio muito distante, mas no caso do continente africano, por nós termos países onde a situação econômica é muito complicada, não há tecnologia para conseguir vencer essas dificuldades. Então, os rios acabam assumindo um papel muito importante para todos esses povos que dependem do mesmo ou dos mesmos para a prática agrícola. No mapa aí vocês vão ver, né, os rios. Nós temos rios, vários rios. Tem 3 que vão se destacar, com certeza, que são considerados os mais importantes rios do continente africano devido à sua extensão e devido às atividades que são desenvolvidas ao longo do seu curso. Nós temos o rio Níger, nós temos o rio
Congo e, sem dúvida nenhuma, o mais famoso de todos, o mais conhecido, você já deve ter ouvido falar, estudado aí, principalmente nas aulas de história, né? O Rio Nilo, tá? O Rio Nilo, que é aí um rio importantíssimo, tá? Principalmente porque ele tem toda uma questão histórica também. Você já deve ter estudado o Egito, né? Egito Antigo. O Egito desenvolveu um grande império aí na antiguidade, e isso só foi possível por quê? Porque o Nilo existe. A existência do Nilo favoreceu isso. Por quê? Boa parte do território egípcio se localiza numa área onde o clima ele vai variar de árido ou semiárido, né, a desértico. Tá? Então, se não fosse o Rio Nilo, provavelmente os egípcios não teriam conseguido desenvolver o império, né, que conseguiram. Por quê? O Nilo, qualquer rio tem essa característica, mas no caso do Rio Nilo, isso acontece em grandes proporções, porque ele é um rio muito, muito grande. Então, o Nilo, ele tem o período dele de estiagem, né, que ele fica com seu volume normal até o nível da água baixa, mais um pouquinho, e tem o período de cheia, que é quando o volume de água aumenta, e esse volume aumenta tanto, que ele transborda. Então, a água que transborda vai ocupando as margens do Rio Nilo. E o que acontece? Essa água que vem no período de chuva, ela vem com muito sedimento e muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica que acaba indo junto, né, com o transbordamento desse rio, quando o rio ele volta ao seu volume normal, essa matéria orgânica ela fica depositada nas margens do Rio Nilo. E essa matéria orgânica ela ajuda e muito na fertilização do solo. E essa fertilização natural, devido a esse fenômeno das cheias do Rio Nilo, ela sempre foi usada aí ao longo da história pelos povos que viviam à sua margem para a atividade agrícola. E isso aí favoreceu os egípcios, ou seja, os egípcios usaram durante muito tempo essa característica do Rio Nilo, e até os dias de hoje, isso também é usado, até porque, claro, existe ao longo do Nilo uma agricultura que é mais moderna, que usa máquinas, mas muitas pessoas que fazem agricultura até os dias de hoje, às margens do Rio Nilo, elas utilizam essa característica da fertilização natural, ou seja, tem o período de chuva, o rio ele transborda, quando o rio volta ao normal, o que o agricultor local faz? Pega e vai plantar lá o que lhe interessa, sem usar sem usar nenhum tipo de fertilizante, sem usar tecnologia. Vai lá, coloca a muda que ele quer, ou a sementia que ele quer, e deixa a natureza seguir o curso dela. Então, isso aí mostra a importância que o Nilo possui, né? E lá na página 359, eu estou na página 359, tem uma foto aí que mostra, né, uma imagem, né, de áreas agrícolas nas margens do Rio Nilo. Com certeza, se não fosse o Rio Nilo, essa paisagem aí seria outra, pode ter certeza, porque esse local por onde o rio está passando é um local onde a quantidade de chuva ela só ocorre em um determinado período do ano, e no restante do ano o clima ele é muito seco. Então, se você não tivesse a passagem do Nilo por esta área, por esta região, dificilmente nós teríamos uma paisagem como essa. A gente já tem uma paisagem realmente de deserto, uma paisagem árida, ou seja, você não teria possibilidade de desenvolvimento de atividades econômicas e formações vegetais como essas que nós estamos vendo aí nessa foto, nessa imagem. Beleza, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos seguir. Estou me dirigindo lá para a página 360, tá? 360, onde nós temos lá clima e formações vegetais, tá bom? Clima e formações vegetais, clima e vegetação, né? Como eu falei, a África vai ter, falei anteriormente, uma variedade climática
Tem um mapinha e tem uma legenda aí, ó, vocês podem observar. Vocês vão ver, nós temos clima equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo. Só tem um tipo climático aí no continente africano, que é um clima onde as temperaturas são mais baixas. Em alguns locais tem até ocorrência de neve, pode acreditar, que é esse aqui de altas montanhas, tá? São climas que se encontram em alguns locais onde você tem áreas áreas montanhosas muito elevadas, e vocês já aprenderam que em áreas muito elevadas as temperaturas elas são muito baixas. Então, tirando esse clima aqui de altas montanhas, você pode ver que ele aparece em pouquíssimos locais no continente africano. A maioria dos tipos, ou praticamente todos os tipos climáticos, vão ser tipos climáticos voltados para temperaturas elevadas, climas quentes. E automaticamente vocês também vão ter uma variedade de florestas e vegetações que vão acompanhar essas características climáticas. Isso aí vocês também já aprenderam anteriormente, que a vegetação ela se desenvolve de acordo com as características climáticas locais. Então, se você tiver climas onde as temperaturas tendem a ser elevadas, as florestas e vegetações vão estar associadas a essas características climáticas, como a gente vê aí no mapa de vegetação. Você vai ter floresta tropical e equatorial, savana, estepe, vegetação mediterrânea e vegetação de deserto. Você não vai encontrar aqui, você pode ver, a vegetação de área polar, clima temperado, isso aí você não vai encontrar no continente africano. Tá bom, galera? Então, esses são os tipos climáticos e essas são as formações vegetais. É claro que, assim, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente não consegue enxergar essa variedade. Esse clima equatorial, por exemplo, que existe aí no continente africano, é muito parecido, não, é o mesmo clima equatorial que nós encontramos aqui no nosso território, lá no norte, no norte do país, onde nós temos lá o Amazonas, o Pará, onde nós temos a floresta amazônica, lá é o clima equatorial. E aqui, esse clima equatorial também vai favorecer o surgimento, a ocorrência de uma floresta igual à floresta amazônica. Tanto que aqui nós vamos ter floresta equatorial também. Se eu pegar um camarada lá no meio da floresta amazônica, pegar ele, vendar os olhos dele, pegar e levar ele para essa área de floresta equatorial, lá no continente africano, e chegou lá, tira a venda, não diz onde ele está. Ele vai achar, em um primeiro momento, que ele está no mesmo lugar. É claro que depois ele vai perceber que o local é diferente, mas ele vai achar que ele está no mesmo local porque a floresta equatorial brasileira, ela é igual, ela é idêntica à floresta equatorial africana. Bom, então, isso aí mostra que existe essa variedade, existem algumas paisagens e muitas vezes as pessoas acham que não ocorre no continente africano. Por quê? Quando se fala em África, a pessoa pensa assim, me descreva uma paisagem do continente africano. Aí a galera pensa assim, deserto. Aí o cara já pensa logo no Egito, aquela área de deserto, com as pirâmides ao fundo, que normalmente é aquela imagem que é passada mesmo, né, quando se fala em continente africano. Ou, tem até uma imagem de deserto aí também, tá, que é mostrada também, é muito comum. Ou então, uma outra paisagem que é muito mostrada, que é muito difundida quando se fala em continente africano, é com relação à savana africana, né? A vegetação de savana. É aquele local onde você tem aquela floresta com árvores grandes, mais espalhadas, diferente da floresta equatorial. Na floresta equatorial, você tem uma floresta quente e úmida, as árvores são muito próximas umas das outras, muitas vezes, se você fizer um sobrevoo sobre uma área de floresta equatorial, você não consegue ver nem o solo. Já numa área de savana, a situação é diferente. Você tem árvores, mas elas estão espalhadas. Você tem grandes áreas assim abertas, onde você não encontra vegetação. Essa imagem da savana africana, onde você tem todos aqueles animais que muitos de vocês aí conhecem, né? Essa imagem, ela é muito mostrada. Inclusive, eu sigo me adiantando, né? Estou indo lá para a página 361, nós temos essas duas situações.
Nós temos uma floresta parecida com a floresta amazônica, tá? Vocês podem ver ó, como é que a vegetação ela é, as árvores muito próximas umas das outras, você tem rios. Como eu falei, é uma área quente e úmida, floresta úmida, a ocorrência de chuvas é maior. Olha a imagem da savana aí, a savana africana. E a imagem também, né, é muito comum você encontrar a imagem da savana com os animais que habitam a savana. Os elefantes africanos, tá, que só são encontrados aqui. É claro que a gente tem elefante na Ásia também, tá? Mas elefante asiático é uma coisa, elefante africano é outra. Olhando rápido parece que é a mesma coisa, mas não é não. Eles têm diferenças. Tá? Aí, pô, leão, zebra, girafa. Vocês que não são pequenininhos, muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho, uma atividade lá, a tia manda, faz o desenho de um bichinho para mim aí. Aí é comum, muitas vezes, você, ao invés de desenhar algum animal da fauna, duvido que alguém, desenhe um animal, um animal selvagem. Duvido que alguém desenhe um lobo-guará, por exemplo. O camarada vai desenhar um leão, vai desenhar uma zebra, vai desenhar uma girafa. Por quê? Porque são animais que acabam aparecendo muito em histórias infantis, em desenhos, e também porque chamam a atenção, né? Pela beleza, por serem animais muito grandes, e isso daí acaba fazendo com que as imagens de características naturais do continente africano, se a pessoa não se aprofundar nos estudos, fiquem muito reduzidas a área de deserto e a área de savana. E não pode ser assim. A gente tem uma variedade de paisagens aí muito, muito interessante no continente africano, mas é óbvio, evidente que essas são as que aparecem mais. E, claro, a savana ela é muito bonita também. É uma paisagem, uma área muito bonita e muito rica do ponto de vista da biodiversidade. Você vai encontrar espécies de plantas e animais que só vivem aí nessa área do continente africano. E de vez em quando, né, eu vejo muito, né, alguns documentários que mostram, né, aqueles movimentos migratórios, aquelas grandes manadas de animais pela savana africana, em busca principalmente de água, né, porque essa área aqui é uma área de clima tropical seco. É muito parecido, tem uma semelhança muito grande com o nosso cerrado. O cerrado brasileiro também tem características físicas parecidas com a da savana africana. Existem árvores, mas as árvores são espalhadas. No cerrado chove, mas chove menos, tem um período de chuva. Então, os animais da savana, eles vagam em busca de água, né? Principalmente nesse período de seca. E alguns rios, boa parte dos rios que cortam a savana, são rios que só possuem água em período de chuva. Depois que a chuva vai embora, né, vem o período seco, eles vão diminuindo o seu volume. Então, aqueles que conseguem conservar um pouco de água ainda, os animais vão em busca desses rios. Então, é muito legal, muito bacana você ver aqueles grandes movimentos migratórios, centenas e milhares de animais em busca de água, em busca da sobrevivência. Né? Então, isso é um tipo de paisagem, a savana africana, é muito comum, né, de você ver esse tipo de paisagem retratando o continente africano. Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Pessoal, então, olha só, rapidinho, eu vou pedir para que vocês, isso aí é jogo rápido, 8 minutinhos nós temos, dá e sobra para que vocês façam o exercício da página 362, tá? Número 1 e número 2 da página 362 para agora, tá? Vou dar esse, tá? Quando for 11 horas eu corrijo com vocês, tá bom? Então, tem 8 minutinhos, dá para fazer, duas questõezinhas aí, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Façam aí, por favor. Enquanto isso, eu vou terminar de ver aqui quem está na sala, tá? Qualquer dúvida no exercício, pode falar que eu estou aqui, tá?
Qualquer dúvida pode perguntar, hein? Professor, Opa, diga, Nicolas. o número um é referente a essa coisa aqui que a gente leu, né? É referente? A esse textinho aqui, né? Sim, sim, tem a ver com ele, mas tem a ver com uma coisa que eu falei também. Eu falei algo no início da aula com relação ao relevo do continente africano, uma característica do relevo africano que é muito comum na África e em outros locais você não encontra. Lá no mapa da Aquele página. coisa de altas montanhas, né? Tem a ver com isso, tem a ver com os planaltos também, a localização dos planaltos. Você pode ver que os planaltos da África, eles ficam, normalmente, os planaltos ficam no interior de determinados territórios. Aqui no Brasil mesmo, a maior parte dos nossos planaltos são encontrados no interior. E no continente africano, os planaltos, eles se localizam próximo ao litoral. Tá? Então, a pergunta que está sendo feita tem a ver com essa questão da localização dos planaltos. Tem a ver com isso. Na verdade, tem muito a ver com isso. Ou quase tudo a ver com isso. Você não pode esquecer assim, rio não sobe morro. O dia que você vê um rio subindo morro, tem alguma coisa errada. Tem alguém vendo demais aí, tá doido. O rio não vai desafiar a gravidade. Não é, Júlia? Pô, o dia que se alguém conseguir ver um rio subindo morro, me avisa aí. Professor, Oi? eu vi uma coisa no Instagram que eu pensei que eu nunca ia acontecer. O É quê? um padre batizando uma criança com pistola de água. O quê? O padre batizando uma criança usando pistola de água. Meu filho, internet tem de tudo, né? Tem de tudo. Pois é. Por isso não podemos duvidar de nada. Não podemos duvidar de nada. Mas se alguém encontrar um rio subindo o morro, me avisem. Agora você vê. Que padre louco, hein? Meu Deus do céu.
Vamos lá, pessoal? 10h59, podemos? Podemos ir? Vamos lá, então, galera. 10h59, caminhando para as 11 horas aí. Vamos corrigir. Bom, essa primeira questão, vocês tinham que ler, né, um parágrafo bem tranquilo, que vocês fizessem a leitura. E tem uma pergunta, tá? A pergunta é: por qual motivo muitos rios do continente africano correm em direção ao interior? É o que eu estava falando para o Nicolas aqui. O que acontece? Boa parte dos rios, eles nascem nas áreas mais elevadas. As nascentes dos rios, elas se encontram em áreas elevadas. Não quer dizer que em uma área de planície você não vai ter uma nascente de um rio, mas é muito comum as nascentes elas se localizarem nas áreas mais elevadas. Aqui no Brasil, boa parte dos rios, fazendo uma comparação para que vocês entendam, os planaltos, as áreas mais montanhosas se encontram mais no interior. Então, aqui no nosso território, os rios eles fazem o seguinte caminho: do interior para o litoral. Por quê? Porque o interior tem altitudes mais elevadas do que as áreas litorâneas. No caso do continente africano, boa parte das áreas de planalto se encontram próximas ao litoral. E as áreas mais baixas, elas se encontram na parte central. Então, o caminho que os rios fazem lá no continente africano é um caminho diferente. Eles nascem próximos ao litoral e vão correndo em direção ao interior, porque no interior o relevo é mais baixo. Então, se eu fosse colocar uma resposta aqui, eu colocaria simplesmente porque os planaltos africanos se localizam no litoral. Ponto. Eu não colocaria mais nada que isso. Alguém quer falar o que escreveu? Eu vou repetir a resposta. Se alguém quiser, pode falar. A resposta é simples. Vou falar aqui, então, quem quiser anote aí, por favor, tá bom? Então, podem colocar o seguinte: porque os planaltos africanos, em sua maioria, se encontram nas áreas costeiras, porque os planaltos africanos, em sua maioria, se encontram nas áreas costeiras. Ponto final. Beleza? Conseguiram? Tranquilo? Vamos lá, então. Tudo bem na número 1? Posse para 2? Vamos lá, então. Número 2 é uma questão de complete. Para a gente fazer direitinho, eu vou completando aqui, vocês vão conferindo, para ver se o que vocês colocaram se encaixou direitinho com o que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos lá, então. Na letra A, prestem atenção. O Rio Nilo, ao longo do seu curso, atravessa extensas áreas de clima desértico. Então, na letra a palavra é desértico. Dá uma conferida aí para ver se colocaram isso. Então, letra A, desértico. Vamos para a letra B. O Saara está localizado na porção norte. O Saara está localizado na porção norte do continente africano e é considerado o maior deserto do mundo. Então, na letra B, a primeira palavra é norte e a segunda palavra é deserto. Vamos para a letra C. A presença do deserto da Namíbia na costa sudoeste do continente africano está relacionada com a existência da corrente marítima fria de Benguela. Então, na letra C, as palavras são a primeira sudoeste e a segunda é marítima. Letra D agora. O clima mediterrâneo atua no litoral norte da África, onde se verifica a presença do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. Então, a resposta seria
Mediterrâneo, na letra D. E finalizando, na letra E, na porção norte do continente africano, além da vegetação de deserto, podemos encontrar estepes e pradarias. Então, na letra E, estepes e pradarias. Ok, galera? Tranquilo? Todos conseguiram acompanhar? Muito bem, galera. Então, ó, estou finalizando por hoje, tá? Que vocês tenham um bom final de semana, se cuidem e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até. Tchau, tchau.